Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu venho responder a todos vocês que comentaram no último vídeo e quiseram que eu viesse aqui contar a minha experiência com o Chico. Então hoje eu retorno aqui para poder fazer esse esclarecimento para vocês. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que a minha experiência com o Chico foi realmente algo que mudou a minha vida, tá? E isso foi justamente em um dos momentos mais importantes da minha infância. Eu nasci na década de 80 e ali no meados da década de 90, ali no comecinho mais ou menos, é que como eu era criança, eu não lembro com muita perfeição, tá? Então eu vou explicando para vocês e vocês vão entendendo aí mais ou menos o que é que aconteceu. Pronto, desde a minha infância eu sempre tive percepções espirituais, desde muito pequena. Então eu já tinha uma sensibilidade fora do comum, eu já via os espíritos e já se comunicava com algum deles. Alguns eu tinha medo, outros eu sentia segurança e vinham e se aproximavam e conversavam comigo. Então essas presenças, essas percepções que eu fui tendo, de certa forma elas foram compreendidas, de certa forma não, elas foram bem compreendidas na minha família, tá? Por quê? Porque eu nasci num berço cristão, tá? Eu tenho a minha família inteira é cristã protestante. Então, o ambiente religioso que eles tinham é totalmente contrário ao espiritismo. Eles veem isso como forma de demônio, de possessão. Oravam na minha cabeça para expulsar espíritos inferiores. Enfim, expulsar a capeta era mais ou menos o termo que se usava, né? E orava e fazia um monte de coisa ali que me ungia. E tinha gente que às vezes até chacoalhava a minha cabeça, sei lá, pronto. E isso foi muito ruim para mim, né? Porque eu era sempre julgada. Eu era sempre vista como a errada, a endemoniada. Para uns eu era endemoniada, né? Que eu vivia obsediada pelo capeta, entendeu? Tive muita rejeição, muitas pessoas da minha família não gostavam de mim, porque eu era assim, porque eu sou assim. Até hoje eu não sou a mais benquista dentro da minha família, porque prontos, eles têm uma linha de segmento totalmente diferente da minha, tá? Então, quando isso começou a acontecer, foram atrás para perceber, porque oravam na minha cabecinha, faziam campanha de oração, faziam ungia, faziam um monte de coisa, para ver se eu melhorava, para ver se parava esses eventos. Então, começaram a dizer que eu podia ter algum problema psicológico. Nisso, eu fui levada ao médico e eu fui diagnosticada com esquizofrenia. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sei que o tema é um pouquinho assim delicado, não estou aqui para julgar e nem apontar o dedo para nada e para ninguém, porque eu sei que a psicologia, a psicanálise e a espiritualidade, elas ainda começam nesse momento a se encaixar. Eu falo isso por experiência própria, eu sou formada em teologia, também tenho outra formação acadêmica com a teologia e me especializei, fiz mestrado na área da psicanálise. Então, assim, estudo neurociência, estou buscando um doutorado, enfim, continuo estudando para entender os conceitos da mente humana, né? E quando a gente estuda a teologia, a gente até mesmo aprende durante 2 semestres, pelo menos na universidade onde eu fiz, né, para a gente compreender se é patologia mesmo ou se é fenômenos espirituais ou paranormais da pessoa. Então, assim, o que eu posso dizer? Que nem tudo é uma doença mental e nem tudo é espiritualidade. Existem sim pessoas que têm uma doença, né, mental, e tem outras que o problema é espiritual, tá? Ponto. Por isso a gente tem que ter muita responsabilidade e muito discernimento, né, para poder estar falando alguma coisa em cima disso, tá? Então, é assim, o que eu posso dizer da minha própria experiência? Que nem toda
espiritualidade, elas são realmente automaticamente tratadas com uma patologia. Por quê? Aí eu vou chegar no ponto do Chico, tá? Porque, assim, o que estava acontecendo comigo? Eu via espíritos, falava com eles, me comunicava com eles, e às vezes eu dava notícias dentro da família, porque tal coisa vai acontecer, porque isso, fulano, ciclano e beltrano, porque o fulano que morreu, o beltrano, e às vezes informações que eu não tinha, né, que uma criança ali, uma pré-adolescente não tinha, e calhava das coisas acontecerem. Então, era muito confuso para mim, era muito, sabe, era muito difícil, porque eu me sentia muito sozinha. Eu não tinha amigos porque eu era endemoniada. A minha família me rejeitava. Então eu passei por várias coisas que não foram fáceis. Até que um dia uma tia minha, né, resolveu tentar descobrir o que realmente estava acontecendo. Então a gente morava em São Paulo. Ela me levou escondido da minha família para Minas Gerais, em Uberaba. Ela foi me levar lá porque ela já acreditava, ela já era espiritualizada, ela já era, ainda assim que escondida da família, ela já estava assim, nesse segmento do espiritismo. Então, como ela via que as coisas que eu falava ocorriam, ela tinha pena do que eu passava, do que eu penava. E essa tia foi uma das únicas que muito me apoiou, que sempre me deu ali, sabe, uma mão, me estendeu ali, sabe, não me rejeitava, porque tinha festas de família, eu não era convidada, casamentos, festa de Natal. Aliás, eu nem podia frequentar casa de pessoas muito, assim, de parentesco tão próximo, que eu não vou ficar falando aqui, né, para não expor eles, mas eu era rejeitada e ficava sabendo das notícias pelas outras pessoas. Então, o que acontece? Quando a gente chegou lá, isso são coisas que eu não lembro de ter, eu lembro muito vagamente que eu estava, porque eu sou uma criança, eu era uma criança hiperativa, eu sou hiperativa até hoje, e eu era muito pentelha, fazendo as coisas para lá e para cá. A única coisa que eu realmente me recordo é que tinha muita gente naquele lugar, mas era muita gente mesmo. E pronto, a minha tia, eu acho que a gente estava indo embora, como se a gente não só assistisse a prece, porque ali, se eu não me engano, era a casa da prece, um negócio assim. E a gente estava saindo, né, para ir embora, quando o Chico puxou a minha tia. E aí ele apontou para mim, né, pois a mão estava com o cabelinho preso. Isso são coisas vagas que eu consigo lembrar, mas a minha tia me esclareceu isso depois de algum tempo, tá? Depois, quando eu estava maiorzinha. E aí ele falou para mim, olha, não adianta. A minha tia não abriu a boca, tá? Minha tia não abriu a boca, nada. Ela ficou super emocionada depois por causa da precisão e da clareza que aquele homem tinha. A bênção que aquele homem era aqui nesta terra. Então, ele de olhar para mim ali, imperativa, pôs a mão, fez um carinho na minha cabeça e falou, olha, essa criança é uma alma muito antiga. Ela não é doente mental. Ela simplesmente tem uma espiritualidade muito grande que precisa ser desenvolvida. E isso vem logo de cedo, vem por isso que está acontecendo isso desde novinha. Então tem muita coisa que ela vai precisar compreender. Então, por isso eu digo que vocês vão compreender ainda o que é que se passa de fato com essa criança. Mas eu posso te garantir que são coisas boas e que é uma linda missão que ela tem junto com os mentores espirituais dela. Então, minha tia se emocionou porque ela não abriu a boca e ele sabia exatamente o porquê que ela estava lá. Essa minha tia já tinha o pai falecido, ela poderia, né, ter tido alguma informação do pai, e impressionantemente ele acertou exatamente o porquê que nós estávamos lá. Então, o Chico deixou bem claro que o meu problema era, porque tinha aquela divergência da família, né? A minha tia estava com pena de mim, porque eu era uma criança rejeitada, eu era aposta de canto, ninguém queria brincar comigo, porque eu via os espíritos e que eu era endemoniada. Tinha um rótulo horrível na minha vida, né? Tenho até hoje, mas hoje tô um pouco me lixando para a opinião dos outros. Então,
esse esclarecimento que ele trouxe, me trouxe muita clareza, me trouxe um ponto, um norte, um direcionamento para a minha vida. Então, desde mais nova, eu comecei a desenvolver muitas outras coisas em conjunto. Por quê? Porque aí eu comecei a desenvolver dentro de uma casa espírita, tá? Mesmo não sendo muito aceita, ok? E pronto, mas eu fui desenvolvendo aos poucos, não sendo aceita pela minha família, mas eu fui desenvolvendo isso, fui aprendendo muito mais. Então, por exemplo, eu tinha sempre uma cigana que estava do meu lado, era uma mulher que ela chama Cigana Dara, então ela sempre estava muito próxima a mim e ela me ensinou sobre as cartas do Lenormand. Então, desde novinha, eu já tenho até gente aqui que me segue, que são gente da minha infância, de quando eu tinha 13, 14 anos, as meninas aqui que me viam jogando cartas desde novinha. Eu andava sempre com o Lenormand no bolso. Então, eu fui desenvolvendo isso. Graças a esses espíritos auxiliadores, ela era uma das minhas mentoras, né? Porque conforme a gente vai passando pelos nossos processos de despertar da consciência, a gente vai percebendo, né, quem são os nossos mentores e o que eles querem nos ensinar, no que eles vão nos auxiliar. É igual uma escola. Se eu começo a aprender a ler e escrever, eu tenho uma professora. Quando no ano seguinte que eu vou para a segunda classe, eu vou mudar de professores e amiguinhos que vai estar estudando comigo. Então a mesma coisa é no mundo espiritual, tá? Então assim, os mentores, eles não ficam assim 100% todo momento grudado ali na gente, eles têm mais o que fazer, tem outras pessoas também para cuidar. Então eu fui desenvolvendo, né, isso. Então eu cheguei a passar por um processo que eu tinha que tomar medicação, tá? Que aí no Brasil eu moro, não sei se vocês sabem, mas eu não moro no Brasil, eu moro aqui na Europa. Mas uma medicação, eu não sei se eu posso falar o nome dela aqui, mas era para a pessoa não alucinar, e foi uma das coisas que o Chico disse. Ele falou assim, não adianta vocês darem medicação para ela não alucinar, porque a própria egrégora, os próprios mentores dela, auxiliam no processo mental dela para que, tipo assim, em vez do remédio me dopar e cortar o meu canal espiritual, não, é como se o mundo espiritual cortasse o efeito daquelas medicações, que era para me deixar assim, não surtia um efeito, simplesmente isso acabava por não fazer efeito, tá? Foi um dos motivos que foi preocupante para minha família. Por quê? Porque a medicação que eu tinha que tomar, ela não era o suficiente para me paralisar de alucinar, vamos dizer assim. Então, como não parava e eu não podia tomar uma medicação mais forte, porque eu era uma criança, tinha uma dosagem máxima, eu não podia tomar mais. Então, foi por isso que essa tia, pronto, conseguiu me ajudar, tá? Então, assim, é por isso que eu digo para vocês que o Chico, ele salvou a minha vida. Por quê? Porque eu poderia ter passado por muito pior, né, de estar com uma patologia ali que não era realmente real para mim, não serviu para o meu caso. Então, assim, eu creio que todos nós precisamos ter muito discernimento para lidar com esse tipo de situação. Eu acompanho algumas pessoas que vêm até mim porque eu dou consultas, né, de psicanálise. Então, às vezes eu consigo observar se essa pessoa realmente, os distúrbios que ela está tendo é realmente apenas espiritual ou se é realmente a patologia que ela tem. Então, assim, eu posso dizer para vocês que 80% de pacientes de consultório que eu tenho hoje, eles têm realmente a mediunidade ali muito forte dentro deles, tá? Os outros 20% realmente são pessoas que precisam mesmo de uma intervenção mais direcionada e diferenciadas, tá? Mas mesmo assim, a minha forma de trabalhar, eu deixava essas pessoas com a medicação delas, mas
a instruía para que elas estivessem desenvolvendo algo das ferramentas que nós temos como terapeuta de autoconhecimento. Então, eu costumei a dar um tratamento diferenciado para meus pacientes para que eles consigam descobrir quem eles são de verdade, entendeu? Então, quando você descobre que você realmente tem um dom, tem uma espiritualidade, tem vários meios da gente descobrir o que você veio fazer aqui na Terra, quem você é de verdade, e aí isso te abre, assim, um leque de informações que você fala, uau, isso realmente faz sentido para mim. Então, eu digo para vocês que eu passei por esse período que foi muito difícil, mas depois eu fui tendo um acompanhamento não somente espiritual dentro da casa espírita, mas também como eu fui desenvolvendo, conforme eu fui crescendo, os próprios mentores disseram, olha, vai estudar psicologia para você entender melhor. Por quê? Para você ter um equilíbrio emocional. Então, o que eu digo para vocês, cada pessoa precisa de um acompanhamento que ele seja adequado, entendeu? Então, assim, a espiritualidade séria, ela é algo que necessita muito de discernimento e muita responsabilidade. É por isso que eu costumo alinhar as duas coisas, a espiritualidade e a psicologia, a psicanálise. Então, elas têm que encaixar, elas têm que ficar homogêneas na vida de um paciente. Então, assim, graças ao Chico, hoje eu sou uma pessoa muito bem orientada. Por quê? Porque eu poderia ter sido uma pessoa que tivesse sempre a vida inteira dopada. E hoje eu cheguei no ponto que eu cheguei, tá? De nível de conhecimento, de estudos, viajo muitos países para ter mais conhecimento espiritual. E esse conhecimento, gente, não vem só dessa espiritualidade, mas eu procurei buscar em alguns países, em algumas culturas, como é que antigamente eles faziam os atos de psicologia e espiritualidade, porque naquelas épocas era tudo junto, era uma coisa só, o monge, o guru, enfim, nas aldeias, o seu cacique, a pessoa que cuidava da saúde física era o mesmo que cuidava do emocional e cuidava do espiritual. Eu falei, opa, aí tem, entendeu? Então, aí eu fui entendendo dentro da neurociência, dentro da psicanálise, fui percebendo que todas as doenças físicas que nós temos, ela vem de um fundo emocional, e quando você trata esse fundo emocional, você vai ter uma vida mais alinhada. Então, às vezes, a pessoa que vem com um chamado espiritual, ela vai precisar alinhar muito mais esse alimento de alma, que é além do alimento da matéria. Então, foi um conjunto de coisas que eu fui alinhando conforme eu fui recebendo essa doutrina, essas informações por parte dos meus mentores. Então, foi assim que eu fui evoluindo. Eu espero que o meu relato ajude vocês, e vocês que têm dúvidas, que querem mais esclarecimentos, se tiverem mais perguntas, pode escrever aí nas mensagens que eu venho responder vocês, tá bom? Pergunte, tá? O que for, porque assim, eu tenho bastante conhecimento para passar para vocês. Diante dessa minha jornada, são 40 anos aqui desenvolvendo espiritualidade, estudando, não deixo de estudar até hoje, eu nunca vou parar de estudar, porque é uma coisa que alimenta a minha alma, e quanto mais eu estudo, quanto mais sei, menos sei, né? A sabedoria é algo muito infinito. Então, eu venho dividir isso com vocês, e sou muitíssimo grata ao Chico, porque ele abençoou grandemente a minha vida. Agradeço a egrégora de luz que trabalhava com ele, eu agradeço a minha egrégora que trabalha comigo, porque permitiu que isso acontecesse, e ali acabou uma parte do sofrimento que eu tinha, ainda muito novinha, tá bom? Gente, gratidão pela atenção de vocês e até a próxima.